Beleza, rapaziada? Vamos mudar de assunto aqui, bora falar sobre Marcos Antônio. De novo, Gabriel, esse negócio com o Flamengo, não aguento mais não, agora é outra coisa. Agora é outra coisa, tá? Essa novela com o Flamengo já tem mais de um mês, eu acho, tem esse negócio aí de Marcos Antônio e Flamengo, novela chata pra caramba. Mas, agora vamos falar dele no São Paulo, porque a gente tem uma questão que é importante, que às vezes a gente nem se dá conta, tá? Porque é o seguinte, o São Paulo deve antecipar aí o novo contrato do Marcos Antônio, porque para quem não sabe, o Marcos Antônio ainda, até o meio do ano, ele tá aí, o contrato atual dele é por empréstimo, tá? Vale lembrar que o contrato de empréstimo dele acaba no meio do ano. E depois vai ser formalizado um novo contrato que o São Paulo vai começar a pagar ele, né? Então, um novo contrato do Marcos Antônio vai ser formalizado em breve e o São Paulo deve antecipar esse vínculo novo. Tá aí, ó. Segundo Alexander Vieira, o São Paulo deve renovar o contrato de Marcos Antônio até 2029, após toda essa novela com o Flamengo. O clube já tem a obrigação de compra cumprida e deve antecipar o novo vínculo, que teria início só em julho, tá? Então é o seguinte, a partir de julho ele já teria o contrato novo dele como jogador definitivo do São Paulo, porque até o meio do ano o contrato é por empréstimo, porque é quando acaba aí o contrato de empréstimo, né, que é do meio do ano passado até o meio desse ano, um ano de empréstimo, né? Como ele já bateu todas as metas, né, que tinha ali para ser obrigação de compra, ele já bateu as metas, né? Então ele já é jogador do São Paulo, agora, né, vai acabar o contrato de empréstimo e o São Paulo formaliza esse contrato definitivo. E, se eu não me engano, já a partir do meio do ano o São Paulo tem que começar a pagar, né? Que é pagar a primeira parcela aí do Marcos Antônio. Consequentemente, já vai ter esse novo vínculo dele aí, que vai ser válido até 2029. O São Paulo deve antecipar, né? Nem deve ser formalizado no meio do ano, deve ser antecipado esse novo vínculo aí do Marcos Antônio com o São Paulo. Contrato até 2029. Tá? Vai ser o vínculo novo dele aí. Outro detalhe, São Paulo prepara um ótimo aumento para Marcos Antônio, contrato até 2029, com aumento da multa e anúncio novo do contrato nos próximos dias. Então, já nos próximos dias deve ter o São Paulo aí fazendo um anúncio do novo contrato do Marcos Antônio. Vai ter, evidentemente, aumento salarial, consequentemente, aumenta a multa, até 2029, o contrato aí dele definitivo, né? Ele que veio para o São Paulo, né? Esse contrato de empréstimo atual já é o segundo, né? Porque ele chega na metade de 2024, né? E tem o contrato de empréstimo até a metade de 2025, né? O São Paulo não queria começar a comprar, né? A pagar o Marcos Antônio em 2025. O São Paulo foi lá e conseguiu um novo empréstimo, que era da metade de 25 até a metade do ano de 2026, que é esse ano, né? Então, são 2 anos de empréstimo, né? Basicamente aí do Marcos Antônio. E o São Paulo agora aí vai antecipar esse novo vínculo e agora ele vai ter um contrato definitivo. Coisa que não tinha ainda porque ele estava emprestado aí pela Lazio, né? Então é isso, vai ter um aumento salarial, que é normal, né? Valorizado aí no mercado, jogando muito bem, aumentar a multa aí e ter esse contrato até 2029. Uma ótima notícia essa aí, né? Que o São Paulo vai antecipar esse novo vínculo do jogador, certo, rapaziada? Bom, é assim, só pra encerrar, né? Claro que isso aí não significa que ele não possa ir pro Flamengo, isso aqui, né? Uma possível venda no futuro pode acontecer. Nós, mesmo com o aumento aí do salário, aumento da multa, contrato novo, né? Isso não impacta em uma possível venda caso o São Paulo queira fazer aí uma venda, ou mesmo se o São Paulo não quer vender, mas o Flamengo vai chegar com uma proposta muito alta. Então, não quer dizer que é só por causa desse novo vínculo, de um aumento, que não possa ele ser vendido. Pode acontecer, né? Isso não tem impacto direto e não significa que ele não pode ser negociado. São coisas bem diferentes, tá? As notícias aqui é sobre o novo contrato dele com o São Paulo. Não significa que ele não pode ser negociado ou vendido aí, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, uma das posições carentes que a gente tem no elenco é um camisa 5, o primeiro volante. E o Crespo pediu a contratação de um camisa 5, de um volante. Tá aí, ó. Segundo Alexander Vieira, o Crespo gostaria e pediu a contratação de um camisa 5. Porém, a diretoria pediu para o técnico observar nomes como o Luan e o Matheus Ferreira antes. E pelo jeito o Crespo já tá fazendo isso, né? Porque contra o Santos ele colocou o Luan para jogar, né? Entrou ele no segundo tempo, entrou até bem, né? Foi o que ele...
E assim, o Matheus Ferreira não é um dos garotos aí que subiu de imediato pós-copinha. Subiu o Felisberto, né, o Igor Felisberto, o Jordan, que inclusive estava no banco ontem, e o TT. Foram os 3 destaques da copinha, né? 3 de vários que teve de destaque na copinha. Foram os 3 que subiram. O Matheus Ferreira não subiu de imediato. Pode ser que suba no futuro? Pode, mas por enquanto ele não subiu. E então, né, não subiu, não tá treinando com o time de cima, então não vai jogar. Mas, pelo jeito, o Crespo tá ouvindo isso que a diretoria falou, né? Que é pelo usar o Luan e o Matheus Ferreira. O Luan já jogou contra o Santos, né? Então vamos ficar de olho aí porque é uma posição carente. O Pablo Maia, que é esse camisa 5, mas ele tá jogando muito mal, né, mano? Tá muito mal mesmo. E só tem ele. E a gente precisa de um jogador com essa característica, então o Luan tem aí oportunidades de ouro, tá? As oportunidades que ele vai ter, que ele tá tendo já, se ele souber aproveitar, ele vai ganhar muito espaço. Porque não tem outro, cara. Só tem ele e o Pablo Maia, que tá mal. Né? Então, tipo assim, a posição hoje, irmão, que tá com o caminho aberto pro Luan abraçar e jogar bem, se valorizar e voltar a ser importante no São Paulo. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.